Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Massari. Eu vou falar hoje um pouquinho com vocês sobre o framework Kinefin, tudo bem? O framework Kinefin te ajuda a entender a categoria do seu problema e aí eu vou trazer sugestões de abordagens de gestão de projetos de acordo com o seu problema, tudo bem? Principalmente nessa questão de ágil ou não ágil, ou ágil e tradicional, eu não gosto muito de usar esse termo, né, mas é o termo mais conhecido. Muitas pessoas acabam criando alguns critérios muito subjetivos. Ah, projeto acima de 400 horas é waterfall, abaixo é ágil. Projeto pouco crítico, eu vou usar ágil. O pessoal só esquece que o Boeing é fabricado com métodos ágeis e filosofia Lean desde 2009, mas tudo bem. Projetos altamente críticos eu vou usar waterfall. Então, projeto que envolve 10 áreas eu vou usar waterfall, projeto que envolve uma área eu vou usar ágil. Então, esse tipo de abordagem. O Kinefin ajuda você a fugir desses critérios subjetivos, né, pouco práticos. O framework Kinefin, criado aí pelo pesquisador David Snowden, ele apresenta 4 tipos de problemas. Você tem os problemas simples, complicados, complexos e caóticos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Problema simples. O problema simples é aquele que você estabelece uma relação entre causa e efeito. Ou seja, é aquele problema que você pode planejá-lo 50 vezes, que nas 50 vezes dificilmente você vai ter um resultado diferente daquele que você espera, um resultado diferente daquilo que você planejou. Se você tiver alguma mudança, você tem que avaliá-la com muito critério, porque em tese é algo que você já conhece, tudo bem? Nesta abordagem, nós podemos utilizar uma abordagem tradicional, uma abordagem waterfall, mais leve, com poucos artefatos, com poucos processos. Por quê? Porque é um problema relativamente simples. Vamos contextualizar isso fora da caixa? Se você é de São Paulo, capital, ou do estado de São Paulo, você já deve ter algum momento ido para Santos, certo? Esse desenho aqui simboliza, né, a entrada da cidade de Santos. O que você faz, no que você pensa antes de ir para Santos? Você vai verificar as condições do tempo, você vai separar uma determinada quantidade de roupa, né? Você vai ver se o seu carro tem gasolina, se não tiver, você vai se organizar para pôr gasolina antes de descer. Você vai ver se tem dinheiro para pagar o pedágio, você vai separar o dinheiro do pedágio, tudo bem? Você tem um planejamento prévio, você conhece as opções de estrada, você faz um planejamento de risco, se tiver neblina, você vai pela rodovia dos imigrantes, se não tiver neblina, se você preferir, você vai pela rodovia Anchieta, tudo bem? É um problema simples, conhecido. Se você precisar ir para a praia 10 vezes, você vai utilizar esse planejamento 10 vezes. É um problema simples de resolver. Ele é um problema onde eu consigo aplicar abordagens preditivas. Tudo bem? Agora vamos falar do problema complicado. O problema complicado, você também tem uma relação, deixa eu me tirar aqui do meio. Você tem uma relação entre causa e efeito. Só que é um problema que exige um maior esforço. Por exemplo, eu vou fazer um projeto de engenharia civil, vou construir um prédio, eu vou construir uma usina hidrelétrica, eu vou construir uma caldeira, tudo bem? Estes tipos de projeto, eu preciso ter um planejamento preditivo muito bem realizado. Eu preciso ter o controle de processos, eu tenho que ter um controle de artefatos. Por exemplo, um projeto de construção civil, né? Envolve documentação, processos em prefeitura, muitas vezes envolve licitação, né? Então, não é tão simples quanto vamos colar post-its na parede e subir um prédio, né? Tudo bem? Então, eu batizei aqui, eu criei um termo chamado tradicional robusto, tudo bem? Ou seja, eu vou utilizar aqui o waterfall com bastante controle. Por exemplo, o controle de mudança de uma obra, de uma usina hidrelétrica, é algo que eu preciso avaliar com muito critério, né? Não posso simplesmente, tá subindo a parede. A parede entortou, eu vou dar uma martelada aqui para ajeitar. Só que nada impede, né? Nada impede
que eu utilize práticas ágeis no meio. Então, por exemplo, trabalhar com ciclos de melhoria contínua curtos, a cada 15 dias ou a cada 30 dias. Por que não inspecionar o andamento da minha entrega? O que eu preciso revisar ou reajustar ou detectar qualquer problema durante a execução? Não detectar um problema, por exemplo, só no fim. Já pensou se subiu o prédio, lá no fim você descobriu que toda a rota de fiação foi planejada de maneira errada? Já pensou? Olha o desperdício. Se você faz essas inspeções, né, quinzenais ou mensais ou semanais, você evita isso. Alguns projetos de construção civil já vêm utilizando Kanban. Tudo bem? Você pode colocar, o uso de Kanban para coisas do dia a dia não invalida. Daily stand-up, tudo bem? Retrospectivas, né? Processos de melhoria contínua, avaliar o que está dando certo, o que precisa ser melhorado, ações de melhoria, plano de ação, o que, quem, quando e como. Você pode ir colocando todas essas práticas. Eu coloco isso como híbrido, como fim. Por quê? Porque você não vai ter uma construção civil ágil, uma construção hidrelétrica ágil. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo de um problema complicado aqui, para nós entendermos melhor. Uma viagem para a Europa de 20 dias ou de um mês é um problema complicado. Por quê? Você tem que fazer um planejamento prévio, né? Verificar o preço das passagens, verificar a viabilidade financeira de você fazer todas essas rotas, verificar a temperatura nessas cidades, separar a quantidade de roupa adequada, verificar se você pretende fazer compra. Se você pretende fazer compra, você precisa pesar a sua bagagem para ver o quanto de compra você pode fazer, para você não pagar excesso de bagagem. Ou você vai levar um orçamento extra para poder, não, se acontecer de sua mala ter excesso de bagagem, você pagar. Você vai comprar as passagens antecipadas, vai reservar os hotéis antecipadamente. Tudo bem? Você vai fazer tudo isso. Tá legal? Ou seja, um planejamento preditivo. Mas nada impede que no meio do caminho, né, você adapte o seu plano. Então, por exemplo, você resolveu fazer um determinado passeio em Amsterdã, você resolve ficar mais no seu quartinho de hotel ali, tranquilão, né? Aí com a vista que está aparecendo aqui, refletindo sobre a vida, escrevendo um livro, ou seja, o seu plano original era fazer um conjunto de passeios. Mas você resolve ficar no seu quarto. Você adaptou, você está rodando ciclos, né, de melhoria contínua dentro do seu planejamento preditivo. Tudo bem? Vamos sair da caixa? Vamos para um case prático? Isso aqui é um case de um cliente Highflex, do ramo de telecom, tudo bem? Onde tem alguns projetos que são de construção de postes, instalação de fiação, onde você não consegue aplicar o ágil by the book em sua essência. Então, você tem uma série de processos preditivos. Olha que interessante, né? Qualquer semelhança com os processos do PMBOK é mera semelhança, né? Olha só que legal. Isso envolve contratos com fornecedores, prestadores de serviço, muitas vezes licitação, aprovação de jurídico. Então, não é uma coisa tão simples quanto vamos fazer um Inception Meeting e começar a fazer. Tudo bem? Mas qual que é o foco aqui? Processos enxutos, controles eficientes, porém enxutos. Lean Management na veia, tá? A abordagem Lean é válida independente da abordagem que você utiliza. E olha que interessante, no ciclo recorrente, no ciclo quinzenal, nós estamos utilizando basicamente ciclo de sprints. Claro, não é o Scrum com Product Owner, Scrum Master, mas aqui ciclo quinzenal. Ciclo quinzenal, olhando para quê? Olhando para o que foi feito aqui. Se for identificado algum desvio aqui em 2 sprints, ainda há tempo de reavaliar, fazer um controle de mudança aqui e avaliar os impactos. Tudo bem? Então aqui a gente saindo da caixa e entrando na caixa. O problema complexo é aquele que você não consegue estabelecer relação entre causa e efeito. É aquele problema onde você traça um planejamento, você traça uma estratégia, mas você não tem como garantir que o resultado final será o mesmo daquilo que você planejou. Tudo bem? Por isso que ele é um problema complexo. Tudo bem? Para problemas complexos, nós precisamos de abordagens empíricas. Ágil, descobrir, ó, tá vendo? Provar, sentir, responder, práticas emergentes, tudo bem? Porque por mais que eu tenha um plano, de novo, qualquer projeto, qualquer iniciativa tem que ter um plano, um horizonte. Seja Project Model Canvas,
roadmap de produto, plano de projeto, seja lá o que você usa. Tem que ter um norte, né? Mas o complexo se encaixa bem com ágil, tudo bem? Ciclos curtos. Só que, por exemplo, se eu pensar algumas grandes empresas que estão adotando o método ágil, elas estão fazendo uma transição para o ágil, elas estão se transformando, né? Então, hoje elas possuem muitos artefatos, muitos processos para tratar problemas complicados, que nem sempre são muito aderentes ao complexo. Eu preciso adaptar para ser aderente. Alguns agilistas querem queimar a bandeira. Não, vamos jogar tudo fora. Empresas pequenas, o impacto é menor. Em grandes empresas, né, você não vai fazer o que eu chamo de rollout. Você tem um tempo para fazer esse tombamento. Então, você convive com o híbrido como meio. É diferente de híbrido como fim. Híbrido como fim não vou ter uma empresa, uma empresa de engenharia ágil, mas eu posso ter um banco ágil. Eu posso ter uma financeira ágil. Eu posso ter um e-commerce ágil. Tudo bem? Só que eu posso ter uma seguradora ágil, mas eu passo por um processo de transição. E até lá eu preciso conviver com os dois mundos. Tudo bem? Até chegar no mundo ágil. Se é que eu vou ter toda uma empresa ágil. Tudo bem? Legal? Vamos contextualizar um exemplo complexo? Você vai fazer um safari na África. Safari na África também é uma espécie de modelo híbrido. Por quê? Porque você também vai fazer um planejamento, vai comprar a viagem com antecedência, vai traçar o seu roteiro, etc, etc, etc. Só que a hora que você chegar lá, o problema é complexo. Por mais que você tenha guias experientes, né, um plano de mitigação de risco, você corre o risco de aparecer uma manada de leão, elefante, hipopótamo. E aí? Você tem sempre que adaptar, você está sujeito a adaptações no seu plano, sem perder de vista o objetivo que é realizar o safari na África. Tudo bem? Você vai. E outra coisa importante, você estabelece uma caixa de tempo, um time box. Então, por exemplo, eu vou para esse meu safari na África. Eu vou sair todo dia às 8 da manhã e vou chegar em casa, né, no acampamento, às 6 da tarde. Tudo bem? Eu sei que se eu sair antes, tá escuro, eu estou sujeito a ataque de animais selvagens. Se eu sair depois das 18, eu não tenho luz, eu também corro o risco de ficar perdido. Ou seja, dentro de um intervalo de tempo, eu tenho um objetivo, que eu usei o planejamento preditivo, mas se eu precisar adaptar o meu plano sem ultrapassar essa caixa de tempo e mantendo o meu objetivo, eu vou fazer. Esse é o problema complexo. Tudo bem? Vamos contextualizar dois exemplos aí, um híbrido como meio e uma abordagem 100% ágil. Isso aqui é uma empresa de seguros, onde nós tivemos aí que fazer a desativação de um sistema legado que cuidava de todo o back-office da companhia. Aqui foi uma abordagem híbrida. Por quê? A empresa não era uma empresa ágil, ela tem uma série de processos, ela tem uma série de artefatos, né, que voltadas para os problemas complicados. Só que nós tínhamos que fazer esta entrega com abordagens iterativas incrementais, ágeis, elaboração progressiva, gestão visual, práticas ágeis de desenvolvimento de software. Isso aqui é um projeto de software. Não dava para chegar e falar, vamos transformar o mundo e transformar esse projeto em 100% ágil, mas também não dava para chegar e falar, então tá bom, então vamos utilizar o processo onde nós acreditamos que nós tenhamos algum tipo de previsibilidade, quando na verdade esse é um projeto extremamente complexo, tudo bem? Eu tenho esse case aqui descrito no YouTube, aplicando modelos híbridos, bota lá no Google, aplicando modelos híbridos, Vitor Massari, eu narro esse caso aqui de ponta a ponta para você conhecê-lo um pouquinho mais. E aqui nós estamos falando de ágil puro, tudo bem? E aqui escalado, 10 times ágeis trabalhando em um produto fora da TI, voltado aí para avaliação educacional. Um produto extremamente complexo, incerto, por quê? Porque o principal stakeholder é o aluno. E o aluno hoje se tornou uma persona complexa, né? Hoje o aluno não é mais aquela pessoa que senta na cadeirinha e fica esperando o conteúdo. Ele puxa o conteúdo, o professor não empurra mais o conteúdo, né? Aqui um projeto 100%, com uma abordagem 100% ágil, tudo bem? Não tinha como ser diferente, porque era um problema extremamente complexo. Qualquer coisa híbrida aqui, ou mesmo mais voltada para o complicado, ia matar este problema, entendeu? O problema, entendeu? Entenda a problemática e, como diria Dada Maravilha, aí você aplica a solucionástica.
Último item do Kinefin, caos. O que é o caos? No caos, você não sabe o que tem que fazer, você não sabe para onde ir, você está mergulhado no mar de lama. Qualquer processo, qualquer abordagem que você utilizar no mar de lama, você verá mais lama. Então você precisa eliminar primeiro algumas incertezas, pelo menos para trazê-lo para o cenário complexo ou complicado. E depois você estrutura um processo. Vamos pegar um exemplo disso no filme? Quem já assistiu aqui Alien, o oitavo passageiro? Esse é o caos. A hora que o Alien entra na nave espacial, ele provoca o caos. Não tem metodologia, não tem processo. Ali as pessoas elas lutavam, elas corriam pela sobrevivência. Quando né, a Tenente Ripley aqui mata o Alien, aí ela programa a nave, ela programa a cápsula para dormir, ela já cria o processo. Por quê? Ela já estabeleceu aquela incerteza crônica que era o Alien. O Alien provocou o caos, tudo bem? Então, se você está no caos, qualquer abordagem que você utilize vai trazer ou evidenciar o caos. Buzzword, escalar o ágil. Se você vai escalar o ágil em ambiente caótico, você vai triplicar, quadruplicar o seu caos, tudo bem? O caos se tornará exponencial. Fuja disso, elimine incerteza e leve-o para uma esfera complexa ou complicada. Cuidado com as buzzwords, tá, galera? Então, a ideia de apresentar esse framework para vocês é que vocês entendam a problemática e não fiquem pensando que quem vai resolver o seu problema é a transformação cultural, ou a transformação digital, ou o seu Agile Coach Ninja Master Mestre Yoda, ou o seu Scrum Master que vai salvar o universo, ou o seu Product Owner que agora vai começar a definir bons produtos, ou o Homem-Aranha que vai ajudar você a escalar o ágil, tudo bem? Tudo isso aí, pessoal, visa nós atingirmos melhores resultados, entregarmos os nossos problemas e conseguir medir os resultados, tudo bem? Então, o framework Kinefin, pessoal, resumindo, é para você fugir dessa equação falha aqui, que é romantismo menos pragmatismo. Romantismo menos pragmatismo vai levar você à falha na missão da resolução do seu problema. Então, entenda o problema e escolha a ferramenta certa, independente de rótulo. Fuja de ágil, não ágil, ágil tradicional. Se você for criar uma categoria, crie enxuto e desperdício, tudo bem? Foque em processos, foque em gestão enxuta, em management. Ágil, meio. Waterfall, meio. Tradicional, entre aspas, eu nem sei o que é isso, meio. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Vitor Massari. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço. Obrigado aí pela atenção de vocês.